E aí depois eu vou dar os comandos para a aula prática de quinta-feira. Sim. Você na quadra, né? Ah, tio Gilbert te chamou assim, Andiara. Espera aí que eu vou ver se ele está me ouvindo. Tio Gilbert, consegue me ouvir? Andiara já está aqui na sala. Ele me chamou? Bom dia, Andiara. Não, ela já estava... Ah, oi, minha amiga. Só o seguinte, você também não fez avaliação de história. Caraca! Andiara, Oi. você não fez avaliação de história. Mais uma vez eu vou repetir o recado. As avaliações têm que ser feitas exatamente no dia do calendário. Avisamos isso antes. Por que você não fez a avaliação, meu amor? Porque eu pensei que estava na plataforma, não sabia que tinha que buscar na escola. E me Não, avisaram. estava na plataforma no dia que está definido no calendário. O dia que está definido no calendário estava na plataforma, sim. Só que você tem que fazer todas as provas no dia que está no calendário. Tá bom. Isso foi avisado. Agora, essas que você não fez, tem que vir buscar na escola urgente. Eu estou aqui fechando o relatório de diabetes aqui, seu nome não está aqui, você vai ficar sem nota. Então, hoje, por favor, vai entregar amanhã, tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Bom, então vamos lá. Vou apresentar para vocês a página da revisão, que falta a gente corrigir. Não, é no caderno. Como que eu consigo achar? Porque eu anoto aqui. Já foi, mas a gente não corrigiu. Ah, desculpa. Aí vamos corrigir agora. Perdão. Isso, então, vamos corrigir isso aí agora. Antes não, é esse aí mesmo, não? Você falou que você tem que pegar, que eu passei uma parte. Ah, tá, o anterior, a primeira parte, tá. Se eu não anotar, Renan, eu fico doida, porque todas as turmas, né? Imagina, aí eu anoto tudo. Senão não dá. Bom, vamos lá então. Então, nessa parte aí, ó, esse número 1, a gente tinha que pesquisar nas páginas 219, 222 e 223. Para poder conseguir completar e responder essas primeiras questões. Na letra A, os elementos 113 a 118 apresentam classificação o quê? O que vocês completaram aí? Desconhecida, muito bem. Que são aqueles nomezinhos que começam com a letrinha U e eles estão em branco, a letrinha branca. Desconhecidos. Os elementos químicos podem estar nos estados sólido, líquido e gasoso. Isso aí. Nossa prova é amanhã, hein? Não esqueçam. Sei não, hein? 11 não dá para tirar, né? Vale 10. Bom, agora com relação aos grupos. Quantos grupos possui a tabela periódica? 18. 18, muito bem. Quem errar isso na prova, juro que eu puxo a orelha, hein? Isso é muito fácil. 18. Períodos. Quantos períodos? 7.
Quantos e quais são os gases nobres? São 6, muito bem. São 6. Quais são? Hélio. Neônio. Neônio. Argônio. Os nomes, eles são esquisitos, mas eles são parecidos. Xenônio. Opa! Ih, espera aí. Tá falando em japonês? Em comemoração às Olimpíadas do Japão, né? Eu inventei mais um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A gente já teve uma aluna aqui que ela sabia bastante coisa. Não sei se ela fez algum curso, mas ela sabia escrever bastante coisa. Ela gostava, ela escrevia bastante coisa. A maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são... metais. Muito bem. Os são encontrados nos 3 estados. Qual que vocês colocaram? Isso. Esse aí que foi aquele que eu falei, que pode estar assim, ó, não metais, ou então assim, ó, ametais. Aí vai depender da tabela de vocês. Tá? Ué? Ai, não. Peraí, gente. Muito pau. Não, não fechei, não. Não, você também não. Coloca aí. Vamos lá. Letra H. Os elementos do grupo 18 são chamados de... Isso. Muito bem. Agora vamos aos símbolos. Somente os significados. Significado do H. Do LI. Ah, peraí que faltou o O aqui. Hidrogênio. Lítio. Vocês sabem alguma coisa que utiliza o lítio? Lítio é bateria, né? Isso, bateria de lítio. Isso aí. Muito bem. Na. Sódio. Nenhuma alternativa. Nossa! Ah, Jesus. O K. Potássio.
CS. Vamos por strike. CSGO, Strike Global Offensive. Esse é bom. SESI. Isso. MG. Já tomou? Nem queira. É horrível. Leite de magnésio. É horrível. Antigamente utilizavam muito, mas hoje em dia quase não usam mais, não. CA. Cálcio. Isso, cálcio. Viu como vocês já estão conseguindo memorizar? BA. Aos pouquinhos a gente chega lá. RA. Rádio. Mas esse rádio não é o que a gente ouve, não. Esse rádio não é o que a gente ouve, não. ZR. Isso. Não pode. Zircon. Agora que chama embora da rádio. CR. Crômio. Cromo. Cromos. MN. MN? Manganês. Nesse livro, manganês. O pastel é em algum lugar. FE. Isso, ferro. Esse é tranquilo de saber. Ferro. OS. Ósmio. CO. Isso. Cobalto. NI. Níquel. Sabem alguma coisa que é feita de níquel? Níquel. O quê? Caça-níquel. Então, o que é o caça-níquel? Você caça. Não ferrita, não? Metal assim, não? O que sai no caça-níquel? Hã? Água? Não, gente. O que sai na maquininha do caça-níquel? Dinheiro. Mas é qualquer dinheiro? Papel, sei lá. De papel, de papel? Sei lá, não, É a moeda. Isso. A moeda é feita de níquel. Vocês pensaram no caça-níquel, mas não pensaram na moeda, no que sai. Isso, caça-níquel. Ai, eu sou. PD. É chumbo. Não podemos. Pode Palácio. Paládio. É que eu falei. Tá pagando. E o PT? Não, Partido dos Trabalhadores o T é maiúsculo. Ai, Jesus. Platina. Eu sabia. E o CU? Cobre. Isso daí já tá na mente. Esse vocês não esquecem, né? Vocês são terríveis, hein? AG. Prata. Esse não tem nada a ver, né? Prata. AU. Ouro. Muito bem. Agora é 5. ZN. Agora é 5. Zinco. Ô, cidadão, você tá vendo na tabela? Você tá de sacanagem, né? HG. Nossa mente. Mercúrio. Acabei de falar esse lá no sexto ano. Mercúrio. Eles estavam vendo a matéria que usa o mercúrio para
Garimpar o ouro, né? Só que é proibido. E o B? Boro. 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 B-O-R-O, boro. A-L. Alumínio. Alumínio, muito bem. G-A. Galho. Galho, muito bem. É galho. Aquele é galho. N-I. Índio. Índio. É um elemento químico. É. TL. Não é I, não. É TL. Talho. O I é o de baixo. Hã? Talho. Isso. O C, Carbono. esse quem errar também é uma orelhada, hein? Carbono. Muito fácil. S-I. Silício. Silício. S-N. Estanho. E P-G. Chumbo. Muito bem. Bom, então estamos com a nossa revisão corrigida. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vou dar algumas orientações a vocês para a aula de quinta-feira. Como eu havia comentado com vocês na semana passada, a aula de quinta-feira vai ser uma aula prática. Só que eu não vou falar nada. Vocês é que vão fazer, tá? Eu só vou passar os comandos do que eu quero. E aí, ó, aula prática. Não, vai ser aqui. Eu vou trazer algumas substâncias. Não. Vou explicar hoje. Vou mostrar uma tela aqui para vocês com alguns conceitos que vocês vão precisar para a aula de quinta-feira. Então, se na aula de quinta-feira alguém tiver alguma dúvida, vai poder olhar desses conceitos. Só que eu não vou falar nada. Eu vou explicar tudo que eu tenho que explicar hoje, a diferença de cada um, mas na quinta-feira vocês que vão fazer. Só vou dar o comando do que vocês vão fazer. E aí vocês que vão ter que ver que tipo de material que vocês vão usar, tá? Qual é a mistura que vocês vão fazer, ok? Não vou falar nada, somente o comando. Pessoal de casa, todo mundo terminou de corrigir aí? Posso tirar dessa tela? Sim. Ó, não me façam passar vergonha, porque a aula é gravada. E eu passei uma aula, claro que um pouco mais simples, mas passei essa aula para o 6º ano. E eles fizeram em casa bonitinho. Só que lá eles fizeram em casa, porque lá tem mais gente. Porque a gente não usava essa coleção que a gente usa agora. E aí ainda não tinha mudado os conteúdos segundo a BNCC. Por isso que agora aparecem alguns conteúdos aí que a gente já viu no 7º ano, que a BNCC mexeu um pouco, principalmente na parte de ciências, com alguns conteúdos. Aí esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje, ele está no livro do 6º ano, só que vocês não viram no 6º, por isso que eu estou tendo que passar para vocês agora, porque senão ano que vem vocês vão desconhecer esse assunto, e é importante, tá? Então, hoje a gente vai ver alguns conceitos, eu vou explicar a diferença deles, porque tem alguns que são parecidos, né? Um conjuntinho. Então, eu vou explicar a diferença
E aí, na aula de quinta-feira, vocês vão demonstrar esses conceitos, só que na prática. Vou, claro, é. Se eu não confiar em vocês, quem vai confiar em vocês? Eu tenho que confiar em vocês, ué. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui qual é agora. 16. Agora é esse aqui, ó. Algumas coisas eu acho que vocês já até sabem, já viram em algum lugar, já sabem. Outras eu acho que não. Então. Não é isso aqui não, peraí. Não, tem que copiar, porque senão. Fiz besteira aqui, peraí. Senão vocês não vão conseguir fazer quinta-feira. Agora sim. No caderno de química, tá? Coloquem a data de hoje, dia 6 de julho. Pra que você quer R$4? Tá comendo no recreio? Meu Jesus. Bom, esses são os conceitos que a gente vai precisar na aula de quinta-feira. E já posso adiantar que são essas coisas que eu vou pedir para vocês executarem na aula de quinta-feira, tá? Então, nós vamos trabalhar muito na aula da quinta-feira com misturas. E aí, para a gente fazer uma mistura, a gente tem que saber quais são os tipos de misturas que a gente tem, tá? Nessa mistura, ela pode envolver mais de uma substância, que é o que eu vou trazer para vocês. Então, na quinta-feira, eu vou trazer óleo, azeite, vinagre, sal, açúcar. O que mais assim químico que eu vou trazer é o bicarbonato, que é aquele pozinho que a gente coloca na África. Ele vai explodir também, mas é uma explosão leve. Não vai até o céu, não. Mas ele vai ter um processo de erupção. É tipo... Na escola, teve a Feira de Ciências, ele fez um vulcão. Um vulcão, então. No meu olho, cara. Assim, ele botou lá, ele botou sal de fruta. Fez com Aí sal de botou fruta. lá a acetona. Eu olhei assim, pau, no meu olho aqui. Então, eu vou ensinar a fazer esse processo aí, só que com duas substâncias diferentes, não tão agressivas quanto a acetona. A gente vai fazer com vinagre, que é um ácido também, é um ácido acético, e com o bicarbonato. Aí, quando junta os dois, a gente vai ver que vai acontecer um processo de fermentação, tá? A gente vai fazer isso na quinta-feira. Bom, o primeiro conceito que a gente está vendo aí é o conceito de substância, tá? Que é qualquer espécie de matéria. Então, quando eu trouxer para vocês os materiais que a gente vai utilizar, todos eles que eu colocar aqui na mesa, a água, o vinagre, o óleo, o azeite, todos esses elementos são considerados substâncias. E aí, a gente vai classificar essa substância, que é qualquer espécie de matéria, em dois tipos. A substância que é chamada de substância simples e a substância que é chamada de substância composta, tá? É muito fácil da gente conseguir diferenciar esses dois tipos de substância, substância simples da substância composta.
Como que a gente vai fazer isso? É só a gente observar o átomo que está sendo utilizado. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês. Por exemplo, o carbono, que é o C lá da tabela periódica. Esse C, que é um C maiúsculo, né, representado por letra maiúscula, ele indica para a gente que só tem um tipo de átomo aí, só o átomo de carbono. Toda vez que isso acontecer, que só tiver um átomo de um tipo só, nós vamos classificar essa substância como substância simples, tá? Quando que a gente vai classificar uma substância composta? Quando ela apresentar 2 ou mais tipos de átomos. Ah, como assim? Não entendi. Vocês vão observar a formulazinha que está sendo mencionada aí, nesse caso aí, ó, é o CO2, que é o dióxido de carbono, ou para quem preferir chamar de gás carbônico, também pode ser. Quando a gente analisa essa formulazinha, o CO2, a gente consegue perceber que tem o carbono e o oxigênio. A gente tem 2 átomos diferentes aí. Então, de 2 em diante, 2 ou mais, essa substância vai ser classificada como substância composta. Tá? Ano que vem, quando vocês estiverem no ensino médio, que vocês forem para o laboratório, porque ano que vem, qualquer escola que vocês forem estudar tem laboratório, porque no ensino médio é obrigatório ter um laboratório de química, vocês vão ver essa parte de novo. Tá? Aqui a gente não tem laboratório, mas a gente improvisa na sala mesmo. A gente faz esses experimentos na sala mesmo. Só para vocês terem uma ideia que dá para fazer, tá? Por isso que assim eu também não posso colocar materiais muito diversificados, por causa da estrutura que a gente tem aqui. A gente não está num laboratório, então a gente não pode usar fósforo, não pode usar nada disso, porque a gente não está numa sala apropriada para isso. Mas na medida do possível, a gente vai fazer o experimento que dá para a gente fazer dentro da sala, tá? E aí, ano que vem, vocês vão dar essa continuidade nessa parte de laboratório também. Com certeza, os professores vão levar vocês aí em alguns momentos para fazer alguma coisa prática também. Bom, aí entra no conceito que a gente vai fazer na quinta-feira, que são as misturas, tá? Nós realizamos misturas no nosso dia a dia em várias situações. Quem hoje já tomou café da manhã aqui, provavelmente já realizou um exemplo de mistura. Por exemplo, quando a gente faz o leite com Nescau, né? Quem tomou já leite com Nescau hoje, a gente, quando prepara o leite com Nescau, sem saber, né, a gente está realizando um processo de mistura. Aumentar? Sim, tem. Melhorou? Só mais o meu feijão com arroz. Bom, e aí, quando a gente faz esse processo do leite com Nescau, que a gente adiciona o Nescau ao leite, a gente está fazendo uma mistura. A mistura é quando 2 ou mais substâncias são agrupadas. No caso do Nescau, são 2 substâncias, porque a gente usa o leite e usa o Nescau. Quando a gente consegue ter uma mistura totalmente miscível, o que é isso? É que a gente não consegue identificar o que tem ali, não está separado, está tudo muito bem misturado mesmo, a gente diz que é uma mistura homogênea, que é o que vocês vão fazer quinta-feira. Tá? Vocês vão fazer exemplos de misturas homogêneas, exemplos de misturas heterogêneas, exemplos de soluções, solução saturada, solução insaturada. Então, se hoje eu chegasse aqui para vocês já com todas as substâncias, mandando vocês fazerem isso, como que vocês iam fazer se vocês ainda não sabem o que é?
Por isso que a gente está tendo que aprender e por isso que a gente está copiando, que se na quinta-feira a gente esquecer, tem como a gente usar essa colinha aí. Então, água e óleo ficam separados, não fica? Quando a gente tem essa separação assim, que a gente consegue visualizar que duas substâncias elas estão separadas, a gente diz que essa mistura é uma mistura immiscível, ou seja, a gente até pegou a colher, misturou, porém depois ela se separa, porque a água e o óleo, a densidade delas são diferentes. O peso do óleo, o peso da água, que é a densidade, são diferentes. Por isso que elas não se juntam de maneira nenhuma. Quando isso acontece, a gente tem uma mistura que a gente chama de mistura heterogênea. Tá? A gente, olhando para a mistura, a gente consegue decifrar o que tem ali. A gente consegue saber onde está o óleo, a gente consegue saber onde está a água. Se a gente colocar vinagre e azeite, também não se misturam. Então, a gente vai ver que o azeite vai ficar numa posição, o vinagre vai ficar em outra. E aí, na quinta-feira, a gente vai ver qual vai ser essa posição, o porquê que um fica em cima, o outro fica embaixo, tá? Não sei se vocês conhecem, mas na Natura, quem usa Natura e já viu a revista da Natura, a Natura ela tem um óleo, outras marcas também têm. Eu já vi em algumas farmácias também esses óleos também de outras marcas. Mas o da Natura ele é bem conhecido, que é o óleo trifásico. Ele é um vidrinho de plástico, é um óleo corporal, né, para você usar no corpo, e ele tem 3 cores diferentes. Por mais que a gente agite o vidro para tentar misturar aqueles 3 óleos, porque os 3 são óleos, é diferente do óleo da água, né? Que um é água e o outro é óleo. Mas os 3 óleos, eles têm densidades diferentes. Então, fica separadinho. Um mais clarinho em cima, um mais forte um pouquinho lá no meio e o mais escuro embaixo. Tá? Por isso que ele é chamado de trifásico, porque ele está dividido em 3. A água e o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Aí é uma mistura heterogênea do tipo bifásico, porque a gente tem 2 divisões só. Já na homogênea, isso não acontece. A gente consegue ver tudo muito bem misturado. Então, a gente não consegue diferenciar essas fases. O que tem ali? Tá? Por exemplo, a gente faz um café. Coloca lá a água para ferver e coloca o pó lá no coador. Passa aquela água fervendo ali pelo coador. Quando a gente coloca a garrafa térmica embaixo, já sai o café. A gente não consegue mais decifrar ali aonde está a água, onde está o pó de café. Ficou tudo muito bem misturado. Quando isso acontece, é exemplo de misturas homogêneas, tá? Porque não ficou a divisão para a gente observar. Bom, e aí, nós temos aí uma equaçãozinha que eu até coloquei aí destacado para vocês copiarem destacado, que é a solução. Para a gente elaborar uma solução, que isso também é muito feito em laboratório de química, né? Tem aqueles vidrinhos que eu mostrei a vocês logo no início do ano. Cada vidrinho daquele serve para uma coisa e muitos deles são utilizados para fazer soluções. Numa solução, o que a gente vai ter? Para se formar uma solução, necessariamente, a gente vai ter que ter um soluto e um solvente, tá? Esse soluto, ele vai ser sempre a parte sólida da solução. Vou subir um pouquinho, tá? Para vocês terminarem de copiar. O soluto ele vai ser sempre a parte sólida da solução. E o solvente, a parte líquida. Então, por exemplo, vou voltar lá no exemplo do leite com Nescau. Fizemos o leite com o Nescau. O leite vai ser o meu solvente, porque é ele que vai dissolver o meu soluto, que é o pó do Nescau.
tá? Então, o soluto vai ser sempre algo sólido, ou um pozinho, ou algo no estado sólido mesmo. Ah, eu vou fazer um chocolate quente. Não é de casa, quem assistiu é de casa sábado, ensinou a fazer chocolate quente. Aí eles colocaram lá na panela o creme de leite e colocaram aqueles quadradinhos da barra de chocolate. Então, no caso, o creme de leite seria a parte do solvente, porque foi ele que conseguiu dissolver os quadradinhos da barra de chocolate, e a barra de chocolate seria o nosso soluto, tá? Então, para qualquer solução, nós vamos fazer também algumas na quinta-feira, para qualquer solução, a gente precisa de ter o soluto e de ter o solvente. O solvente que é considerado universal, o que é isso? É o solvente que consegue dissolver o maior número de substâncias. Alguém sabe me dizer qual é? Água, exatamente. A água é considerado solvente universal, tá? De todos os líquidos que a gente tem, ela tem o poder de dissolver o maior número de solutos que a gente tem. E aí a gente tem uma outra coisa para ver com relação à solução ainda. Lá na substância, a gente viu que pode ser classificada de dois tipos diferentes. Vou tirar daqui para vocês conseguirem escrever isso aqui. Temos a substância simples e composta. Na mistura, a gente tem homogênea e heterogênea. E na solução, nós temos a solução do tipo saturada e insaturada, que vocês vão fazer quinta-feira também, tá? Vou pedir para vocês fazerem uma solução saturada e uma solução insaturada. Ah, como assim, professora? Como que eu vou fazer uma solução saturada? A solução saturada é toda vez que a gente coloca um excesso de soluto. Então, vou dar o mesmo exemplo do leite com Nescau. Pegamos um copo de leite para fazer para a gente tomar no café. Se a gente colocar, geralmente a gente coloca, tem algumas pessoas que colocam 2 colheres de Nescau, outras 3, né? Mas no máximo 3, quem gosta de bem docinho. Você coloca 5? Eu ia dar o exemplo de 5, então não vou dar o exemplo de 5, vou dar o exemplo de 6. Se a gente colocar 6 colheres de Nescau, vai ficar um Nescau em excesso, certo? Para um copo de leite, está em excesso. Se a gente deixar ele em cima da pia e não tomar logo, a gente vai ver que o Nescau ele vai descer e vai ficar aquele excesso todo no fundo do copo, né? Porque a gente colocou mais do que deveria, não precisava colocar aquela quantidade toda. Todd é melhor? Tá bom, pode ser o Todd. Dá no mesmo. Se a gente colocar em excesso, todo o excesso que a gente colocou vai parar no fundo. Então, por exemplo, o Renan falou aqui na sala que usa 5 colheres. Necessariamente precisa usar essas 5 colheres? Não, ele está colocando em excesso. Ou seja, quando você termina de tomar, não fica um montão no fundo? Essa é a comprovação de que você colocou uma quantidade a mais. Quando a gente coloca esse excesso aí de soluto, a gente diz que a solução é uma solução saturada, tá? Porque está em excesso. É igual quando a gente fala assim, já estou saturada disso. É porque a gente já não aguenta mais. Vem dessa expressão aí, tá? Insaturada. Insaturada é quando a gente coloca de menos. Então, tem gente também que às vezes vai fazer o Nescau e às vezes erra um pouco na quantidade do Nescau, né? Ou do Todd. E aí fica aquele Nescau, aquele Todd clarinho, quase sem gosto nenhum. Isso é um exemplo de uma solução insaturada, porque a gente deveria colocar
uma quantidade um pouco mais adequada e colocou uma quantidade de menos. Outra coisa também que acontece muito é quando a pessoa usa o leite em pó. Se a gente não colocar a quantidade de leite em pó adequada para a quantidade de água que a gente está fazendo, o leite também fica muito ralo, né? Boa. Que isso, Ana? Show! Assim quebra. Escorregou. Então, toda vez que a gente ou usa em excesso, ou então usa uma quantidade menor do que o necessário, a gente vai ter no excesso uma solução saturada e na quantidade menor uma solução insaturada. Ok? Na aula de quinta-feira, se eu pedir para vocês executarem essas misturas aí, vocês conseguem fazer? Não? Bom, na atividade agora, vocês vão fazer o seguinte. Nessa atividade aí, a gente não tem como fazer ela prática, tá? Porque envolve aí os elementos químicos que a gente tem em formas de ligações ou então sozinhos, né? Então, a gente não tem como fazer. A gente só vai fazer em forma de exercício mesmo. Mas a parte de mistura e a parte de solução, aí a gente tem como fazer na prática. E é o que vocês vão fazer na quinta-feira, tá? Só não vamos fazer essa parte de substância aí, porque não tem como realizar isso na prática. Lembrando, então, como que vocês vão classificar em substância simples ou composta? Substância simples é quando ela só tem um tipo de átomo, é formada só por um tipo de átomo. E substância composta, quando ela é formada por 2 ou mais átomos, tá? Diferentes. Como que a gente consegue descobrir isso numa fórmula? Pelas letrinhas. Se forem 2, 3, 4 letrinhas maiúsculas, é mais de uma. Agora, se for assim, ó, uma letra maiúscula com uma minúscula, igual é o ferro, isso significa que tem uma só, é um átomo só aqui, porque tem uma maiúscula e a outra é minúscula, tá? Então, não pode. Conta como uma só. Então, professor, na tabela periódica, tudo substância simples. Na tabela periódica são todos os elementos simples, sim. Agora, quando a gente junta, eu vou dar alguns exemplos aí, ó. Já tem até um aqui, ó, na água destilada, ó, a gente tem o hidrogênio com o oxigênio. A gente tem 2 elementos de lá. Estava lá em cima? Aí a gente já tem exemplo de substância composta. Vou fazer a chamada enquanto vocês copiam essa parte. Quem está lá em cima ainda copiando, copia, porque eu vou precisar passar para outra folha. Tá? Eu vou precisar subir bastante. Ó, então vamos à chamada. Adam, Amanda, Presente. Ana Clara, Andiara, André Luiz, Presente. Ana Luísa Rosas, Ana Luísa Silveira, Beatriz, Caio Pimenta, Tô aqui.
Davi, Gabriel Freon, Gabriela Vitória, Eu. Gabriela Eveline, Eu. Gustavo, João Gabriel, Professora Beatriz está aqui. É porque eu demorei para ligar o Professora, microfone. a Diara colocou no chat. tá? Quem colocou no chat? A Diara. Andiara, tá, já coloquei também. João Gabriel não tá aí, não? João Guilherme. João Pedro Portela. Presente, professor. João Pedro Goulart. João Vitor Vitipó. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Presente. Tailane. Leandra. Tá aqui. Letícia. Eu. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Maicon. Estou aqui, professor. Maria Eduarda. Mateus. Nicolas. Pedro Henrique. Renan. Sara. Tô aqui. Vitor Pereira. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. Eu. E Vitória de Andrade. Professora Pedro também colocou no chat. Oi? Pedro também colocou no chat. Ah, tá. Já coloquei também. Obrigada. Na quinta-feira, o pessoal que está em casa vai participar da aula prática também, tá? Quando eles estiverem fazendo aqui, por exemplo, eu vou dar um comando para eles executarem aqui. Antes deles pegarem o material para fazer, eu vou perguntar a vocês se eles estão fazendo da maneira correta ou se alguém discorda do que eles estão fazendo, tá? Então, vocês vão ter como participar também. Só não vão poder manipular aqui as substâncias que a gente vai estar mexendo. Mas vão poder participar também. Quem quiser ajudar eles aqui, não vai ser uma tarefa fácil. Já antecipo um pouquinho a vocês, que tem alguns alunos que se embolam um pouquinho na hora de fazer. Ana Luísa, você está onde? Ah. Pode.
Parece que vai São Paulo vai ter. Eu sei que eu deveria colocar a secção. Achei maneiro ver mim, então. Eu acho que os caras estão com uma vacina que faz de todo mundo. Alguém me falou que você está pegando. Pode. Caraca, que certeza. Ó, vou subir mais um pouquinho para vocês copiarem o restante. Você já está no exercício? Copiou tudo? Não. O flash que não baixa 12 vezes. O livro vai conseguir dar tudo embaixo. Oh, meu Deus do céu. Só vem futuros jogadores de basquete. É. Igual o basquete do Brasil. Não vai nem para a Olimpíada. Ai, que isso? Pesado, hein? Tá falando de esporte. Pesado, hein, ó. Faz alguma coisa, né, Gustavo? Ai, que isso? Para na próxima vez ir, né? Tá errado, é. Tinha. É, foi desclassificado. Entende? O esporte foi também. O esporte é natação. Vai voltar. Bom, no número 2, ó, eu vou dar alguns exemplos de misturas para vocês analisarem e classificarem em homogênea e heterogênea. Então, se vocês pensarem aí na cabecinha de vocês e conseguirem identificar separadamente as fases da mistura, o que tem em cada mistura, vocês vão classificar como mistura heterogênea, porque elas não são perfeitamente miscíveis. Só esse aí, só o 2. Agora, se a gente não conseguir decifrar o que tem, se tiver perfeitamente miscível, aí a gente vai classificar como mistura homogênea, tá? Então, no número 1, vai classificar como substância simples ou composta. E na número 2, em mistura homogênea e heterogênea. Quando eu puder subir mais um pouquinho, vocês me avisam. Do nada, acabou? Os dois não se foram. Olha isso aí, joga uma embora de tempo, mas dentro da seleção. O quê? Você vai crescer na seleção, não vai perder. Eu acho que é que vai retirar eu acho vou dar aqui na seleção tem dia também, né? Há 3 anos para ser eliminado. Há 3 anos para ser eliminado. Há 3 anos para ser eliminado.
Tá onde, Ana? Número 1, você já copiou? Já? Ó, termina no 2 aí, nessas opções aí. Nesse número 2, pensem antes de marcar, hein? Não marquem qualquer coisa, não. Pensa primeiro. Esse aí nós vamos fazer na quinta-feira, esse número 2. Só que com outras coisas, né? Vai, não faz dever, já fez? Já? Pessoal de casa, quando terminar, me avisa, tá? Pra gente corrigir. Pensando.
Ela levou embora na caixa. Você levou embora na caixa. Tem que estar na caixa. Ela tá curtindo. Mais pet. Ela de bolo. Pode perder muito. Você vai para a mentira? Até 15 metros. Está para poder. Era para trabalhar com essa mochila para poder assistir. Aí vai ver que vai ser a herança dela, porque ele vai dar os cachorros. Aí não sei se os cachorros dela. A mochila. Agora é nosso. É bom. Você não quer nadar? Ele é pessoa. Você assistiu? Já respondeu ou não, Luiz? Já? Então, o 2, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar as situações que estão aí, as misturas que estão aí. A mistura que você conseguir imaginar uma divisão em fases, né, que elas não se misturam perfeitamente, é uma mistura heterogênea. Que elas são divididas, exatamente. Aí é heterogênea. Agora, se for tudo uma coisa só, você não conseguir identificar essa divisão, aí é homogêneo, tá? Só que pensa direitinho aí, porque tem umas pegadinhas aí nesse meio aí. Então, mas olha só, mas se você conseguir ver essa divisão, essa diferença, é heterogênea. Tá? Nessa classificação de mistura, não tem nada a ver se é sólido, se é líquido, se é da mesma coisa. Não. Se você conseguir identificar separado ali a mistura, você vai classificar como heterogênea. Só se você não conseguir identificar o que tem ali, tiver totalmente miscível, você não consegue identificar essas fases, o que tem, essas divisões, aí é mistura homogênea. Vamos lá para a gente corrigir daqui a pouco. O pessoal de casa já terminou? Kailane terminou já, Kailane? Gustavo, terminou? Liga isso. Ah, isso eu sei. Mas é para desligar. Nove e meia, 9h31. É,
Podemos corrigir? Terminou, Tailândia? Então vamos lá. Nossa. A minha dela outra mão. Bota aí, professor. Nada disso. Bota aí, Ou, vou te esperar para a gente corrigir. A minha Será que quinta-feira só corrige vocês? Flutuação. Isso aí, mano. Sério? Mas ele não conseguiu começar. Não, vou fazer. Ah, sim. É a feira. Você não vai brigar não, cara? O que vai dar é mais rápido.
Ah, sim, sim, sim. Nossa, preciso já. Só estou esperando a Ana Luísa voltar do banheiro para a gente corrigir. Tanto falando de Bom dia para todos vocês. Bom dia, tia Deisimar. Bom dia, alunos. Bom dia. Gostaria de pedir novamente para vocês abrirem as câmeras. Colaborem. Colaborem com o professor. Por favor, essa é questão de educação. O professor está dando aula, não está dando aula para paisagem, não, está dando aula para alunos. Tá? Por favor. Tá? Eles estão aí com a câmera aberta, dando aula para vocês. Só que não estiver com a câmera estiver com problema. Caso contrário, considerem o professor de vocês. Eles estão fazendo o máximo do máximo, né? E tudo está correndo muito bem. Então, vocês têm que valorizar os professores de vocês. Olhar para ele, cumprimentar, trocar, né? Isso é questão de colaboração e também de educação. Por favor, tá? Quando eu cheguei, tia Deisimar, só consegui ver a Amanda. Ainda falei com ela. Falei, gente, só vejo a Amanda, cadê vocês? Amanda é ó com tu, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Agora, e vocês também podem ser, vocês não têm motivo para não ser. São inteligentes, são de famílias ótimas, são educados. Então, vocês têm que compartilhar na aula. Vocês imaginem, a gente, quando entra no curso online, né? Se nós já somos professores, todo mundo fechasse a câmera e deixasse só o palestrante falando. É a mesma coisa que você entrar numa palestra, né? Está sentado lá, não gostou da palestra, sai todo mundo deixar o palestrante falando sozinho. É a mesma coisa, mal comparando, é isso que acontece. Por favor, vamos valorizar os professores de vocês, são excelentes e gostam muito de vocês, todos nós. Por isso que nós estamos dando essa dica para vocês. Tá? Obrigado para quem aí está respeitando a observação que eu estou fazendo. Bom, vamos corrigir, então. Vamos, Adam. Corrigir. Bom, lembrando, então, no número 1, temos que classificar em substância simples e composta. Vamos fazer isso na quinta-feira, na prática, né? Porém, para a gente fazer na prática, a gente tem que saber o que é, tá? Então, uma substância simples, ela vai ser composta apenas por um tipo de átomo. E na substância composta por 2 ou mais. Nos exemplos que eu dei aí, não apareceu mais de 2, não, tá? Mas pode acontecer de aparecer 3, 4, independente. Como a gente está começando agora, eu só coloquei com 2. Então, quando tinha para classificar em simples, eu coloquei um só e com composta com 2. Não coloquei mais de 2, não. Vamos lá na primeira opção aí, gás oxigênio. O que vocês marcaram em gás oxigênio? Ó, 2 respostas diferentes. Aqui na sala responderam
Gabriel respondeu simples e Adam respondeu composta. Quem desempata isso aí? Simples. Ah, Jesus! Aí não dá, né? Faltou de novo. Aí não dá. Quem acha que é simples? Agora, o porquê que acham que é simples? Exatamente, eu dei a dica de quando só tem uma letra, né? A gente tem... Hã? Ah, tá. Então vamos lá. Boa dúvida sua. Pode ser? Sim, sim. Tá, então vamos lá. Tá bom. Então vamos lá. A sua dúvida faz sentido. Pode ser dúvida de mais alguém também. Adam falou, classificou. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem me ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Adam respondeu que o O2 é composta, por quê? Porque ele viu o doisinho aqui, ó. Só que por que quando tem o doisinho não é composta? Porque isso aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó. 2 oxigênios. Aqui não é oxigênio e aqui não é oxigênio, não é o mesmo átomo. Só tem mais de um em quantidade, mas é o mesmo átomo. Tá? Não são átomos diferentes, por isso que o oxigênio é uma substância simples. Vamos lá que a gente vai descobrir quando que vai ser. Vou voltar para lá, então. Tá vendo? A dúvida dele pode ser dúvida de mais alguém aí, porque é uma dúvida que faz sentido, né? Realmente, algumas pessoas confundem. Então, aqui, número 1. Agora, o gás carbônico. Simples ou composta? Por quê? Porque tem o carbono e o oxigênio, tá vendo, Ada? Tem o C ali do carbono, que representa o carbono, e tem o O2, que representa o oxigênio. Se tivesse 2, era... Não, não. Pode ter certeza. Ok, então. Então, número 2. E a água destilada? É 2 também? Por que é 2 também? Porque tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Muito bem. Tá? A gente tem aí o átomo de hidrogênio, que é o H2, e tem o átomo de oxigênio, que é outra coisa, é outro átomo. Então, o número 2 também. Se a gente fizer devagarzinho e ir analisando parte por parte, a gente não erra. Agora, se a gente fizer correndo, aí a gente erra. Porque tem que analisar parte por parte. E o hidrogênio? Simples ou composto? Simples, que é o mesmo caso lá do oxigênio. Ele tem o H, ele tem esse 2zinho, só que esse 2 significa isso aqui, ó, que é H e H. Tenho 2 vezes o H. Você é composta, não tem... Isso. Agora aqui, no sal de cozinha, simples ou composta? Por que é composta? Tem mais de um átomo. Que tipo de átomo que eu tenho ali no sal de cozinha? Sódio e cloro. Quando a gente junta o sódio e o cloro, vira o cloreto de sódio, que é o que a gente chama de sal de cozinha, tá? Então, aqui no número 2. Oi? Claro que eu vou trazer o cloreto de sódio. Vou até mandar vocês experimentarem para adivinhar qual é o cloreto de sódio. É, porque vão ter 3 substâncias bem parecidas, né? Que é o cloreto de sódio, a glicose, que é o açúcar, e o bicarbonato de sódio. Todos os 3 são brancos. Eu vou perguntar a vocês, só de vocês olharem... Mas vocês não vão experimentar, a princípio vocês vão olhar. De olhar, vocês vão ver se vocês conseguem identificar quem é quem, entendeu? Ah, mas isso acontece, Acontece, às vezes acontece. A gente erra assim. Comigo, às vezes já aconteceu assim, às vezes eu pego, já tá na colher, aí eu paro, opa, não, é açúcar. Eu volto, aí pego sal.
Ou então, quando eu vou tomar café, alguma coisa assim, eu já pego trocado. Aí eu, peraí. Mas já botei sal no café, confesso. Já coloquei. Ficou horrível. Ficou horrível. A princípio, você, assim, você não sabe que você fez isso, né? Porque tem situações que a gente faz no automático. Aí, quando você toma aquele primeiro gole que você tá doida para experimentar, né? Aí desce aquela... É horrível, horrível. Não tem como. Agora vamos no número 2, ó. No número 2. Vamos ver quem vai acertar essa toda. Temos que classificar mistura homogênea de heterogênea. Lembrando que mistura homogênea a gente não consegue identificar o que tem naquela mistura ali. Já na heterogênea, sim, a gente consegue ver a divisão e identificar, tá? Na primeira situação, ó, eu tenho um recipiente, tenho um copo, né? Um copo com água, com óleo e com areia. Misturamos, tá? Um copo com água, óleo e areia. Misturamos. Depois, a gente consegue identificar o que estava ali? Sim. Sim. Por quê? Isso aí. Eles têm densidades diferentes. Então, eles vão ficar em posições diferentes ali no copo. A areia, a densidade é maior, ela vai para o fundo. Não. Quinta-feira a gente vai ver que você está errado. Não, o óleo fica em cima, a água embaixo. A água é mais pesada. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Número 2, exatamente. Número 2. E um copo com água mineral? Esse mineral aí eu só coloquei para confundir, tá? Só dá para ver a água, certo? Agora, a água mineral com gelo. Você consegue ver o gelo, onde está o gelo, onde está a água? Então, é heterogêneo. Esse aí, o sexto ano errou, tadinho. Eles confundiram, o sexto ano. Tadinho. E a gasolina? Vocês conseguem ver, identificar o que tem ali? Não. Então, o número 1, homogêneo. Esses 50 centavos eu coloquei só também para confundir. Uma moeda. A gente consegue identificar de quais são as substâncias que estão ali naquela moeda? Na de R$1, você tem que saber. Na de R$1, sim. Mas não é só níquel que tem ali, não. A gente consegue descobrir as outras coisas? É homogêneo. A de R$1, ela tem várias... Na de R$1, sim, a gente consegue. Porque tem a parte dourada e a parte prateada. E o granito, que é aquela pedra ali da janela, ó. A gente consegue identificar as coisinhas que tem aí? Sujeira. Ela é toda por igual ou ela tem umas bolinhas aí? Tem umas bolinhas, não tem? Cada bolinha dessa é um tipo de material diferente. Elas estão perfeitamente misturadas, miscíveis aí? Então, heterogêneo. Número 2. Tá? Agora, se fosse, em vez do granito, se fosse um mármore, vocês sabem a diferença do granito com mármore? Mármore é aquele branquinho? Sim. Vocês conseguem ver alguma coisa ali no mármore igual aí no granito? Porque o granito é igual ao chão, ó. Esse chão, o chão da nossa sala, ele não é granito. Mas ele é um outro material que é chamado de granitina. Tá vendo que tem pontinho meio avermelhado, pontinho branco, pontinho preto? E mais a parte cinza, que é o cimento misturado ali. Que tipo de mistura é esse chão aí?
Heterogênea, porque a gente consegue ver, ó, separadinho aí essas bolinhas. Não está tudo misturado. É uma mistura, porque, né, quando a máquina faz esse piso, ela mistura essas 3 qualidades de minério aí, o mais pretinho, o mais vermelhinho, o branquinho, e mistura o cimento junto. Aí vem a máquina e espalha pelo chão, fica assim. Mas a gente consegue identificar as 3 pintinhas aí diferentes. Tá? Muito bem, então. Alguém tem alguma dúvida desses conceitos que a gente viu hoje? Porque senão, quinta-feira, a gente não consegue fazer a aula prática, não. Vai ter que saber a diferença de mistura homogênea e heterogênea, que eu vou pedir para um fazer um e o outro fazer a outra, ao contrário. Vai ter que saber o que é um solvente, o que é um soluto, que eu vou mandar um pegar o solvente, o outro pegar o soluto para fazer a solução. Vai ter que saber o que é uma substância. A substância simples não vai dar para eu trazer, mas a substância composta eu vou trazer. Vai ter que saber o que é uma substância composta, porque vão ter vários materiais aqui, misturados. Vocês vão ter que identificar, tá? Na substância composta, eu vou misturar lá o sal, o açúcar, o bicarbonato, vocês vão ter que descobrir olhando, sem provar, porque provar é fácil, provando é fácil. Olhando quem é quem, tá? Porque também tem características diferentes, certo? Isso tudo a gente vai fazer na quinta-feira, tá? Vocês têm mais alguma dúvida também com relação a alguma coisa da prova? Viram meu recadinho lá na plataforma, da matéria que vai cair? Ó, eu vou pegar vocês, vou puxar a orelha de vocês. Eu coloquei o recadinho na plataforma dia 28. Então, a nossa prova é amanhã, tá? Só apertem o botãozinho de enviar para mim quando tiver certeza, conferiu tudo, colocou o nome completo, marcou tudo direitinho que vocês acham que é, aí sim envia, tá? Porque se enviar, não tem como enviar de novo, porque vai ficar marcado lá, registrado lá, o primeiro envio. Então, só clica no botãozinho do enviar quando tiverem certeza do que querem enviar para mim. Ok? Pessoal de casa tem alguma dúvida? Não. Júlia, Amanda, João Pedro? Não? Essa parte aqui que a gente está vendo agora é óbvio que não vai cair, né? A gente já tinha comentado. Quem não tem ainda a tabela periódica, vê se entra na internet hoje, faz um print de uma tabela periódica, deixa no celular com distribuição eletrônica, exatamente. Já deixa no celular para conseguir fazer a prova de amanhã, tá? Tem algumas questões lá que precisam de cálculo, então, se vocês tiverem uma calculadora também, podem usar também, que vai ajudar vocês na hora de realizar lá os cálculos, tá bom? E demais, eu acho que é isso. Tá bem tranquila, não tá difícil. Estudem aqueles conceitos que a gente viu na revisão, que vocês vão conseguir fazer uma boa prova amanhã. Tá bom? Bom, já que o pessoal de casa, então, não tem nenhuma dúvida, vocês não. Vocês estão liberados para o intervalo. E daqui a pouco eu vou liberar o pessoal aqui da sala. Tchau. Beijo, até quinta. Tem que ser